Olá, conforme combinado, agora vamos começar uma aulinha sobre Marx. Marx escreveu sobre muita coisa, escreveu sobre muitos assuntos, seja da filosofia, da política, da economia, mas como a gente está estudando os processos produtivos, a gente vai se concentrar só nesse pedacinho que a gente vai ver a partir de agora, sobre como que se gera riqueza dentro do processo produtivo no sistema capitalista. É isso que a gente vai ver agora. Vamos então entender o que é o pensamento econômico de Karl Marx, mas não o pensamento todo, como eu falei. A gente vai ver somente a parte em que ele trata sobre o processo produtivo. O processo produtivo para a produção de mercadorias, para a produção de riqueza material. Mas antes de falar do Marx, é importante a gente colocá-lo dentro de uma linha histórica, né? E a gente vai ver que isso é muito importante. Como eu já tinha falado, inclusive, na aula passada, a economia mesmo nasceu com o liberalismo clássico, né? Então, Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill, tem vários economistas, só coloquei esses nomes porque são os que a gente mais conhece, né? E talvez sejam os que deram as maiores contribuições aí na economia política. Mas a gente tem esses pensadores do liberalismo clássico que trabalharam muito com aquela questão do homem como um ser egoísta que tenta atingir os seus objetivos materiais, e que quando todos fazem isso pela mão invisível do mercado aí do Smith, a sociedade como um todo aumenta o seu bem-estar. Então, essa mão invisível do mercado são as forças de mercado que deveriam ser deixadas livres para atuar sem interferências de governo, por exemplo. Então, o liberalismo clássico tem essa linha argumentativa, e eles também se concentravam, com exceção do Stuart Mill, mas ele nem chegou a trabalhar muito isso, mas o Smith e o Ricardo trabalhavam com a teoria do valor-trabalho, ou seja, o que gera riqueza é o trabalho, aplicado aí em matérias-primas, em capital e bom. Isso a gente viu na aula passada, só para a gente se situar. Do liberalismo clássico, que foi evoluindo, aí vieram os utilitaristas, e apareceram os neoclássicos, né, que adotam essa linha de que o mercado é o melhor alocador de recursos que existe, que deve ser deixado somente que as forças de trabalho, que somente as forças de mercado atuem para alocar recursos sem interferências externas. No entanto, os neoclássicos eles já não utilizam mais o pensamento do valor trabalho, e sim utilizam o pensamento do valor utilidade, ou seja, criar riqueza significa criar coisas úteis que que possam ser trocadas por outras. Mas de qualquer maneira, essa linha argumentativa em relação, por exemplo, à atuação do governo, ela se mantém, ou seja, o governo deveria ficar o mais afastado possível das relações econômicas, já que o mercado tem esse poder aí, por meio dessa mão invisível, por meio das forças de oferta e demanda, de alocar de melhor maneira os recursos, usá-los de maneira eficiente para gerar riqueza. E a gente viu também na aula passada que o pensamento neoclássico sofreu uma crítica e surgiram os keynesianos. Primeiro surgiu Keynes, né, que foi obviamente quem fundou essa linha de análise, onde eles já não achavam que o mercado era o melhor alocador o tempo todo de recursos da economia, e que deveria existir uma intervenção governamental, principalmente nos ciclos de recessão e depressão econômica. Então, segundo eles, a economia não tendia a um equilíbrio, e Keynes, vendo o que tinha acontecido na crise de 29, propôs uma série de soluções que acabaram sendo implementadas com sucesso, no que diz respeito à recuperação da produção, né, a recuperação da produção de riquezas, né, de mercadorias. Então ele propôs essas medidas que passavam por uma intervenção do governo, estimulando a demanda agregada para que as empresas voltassem a produzir. Então essa é a linha geral aí do Keynes, bem resumidamente falando.
e bem mesmo, já que a gente já viu isso na aula passada. Bom, e onde que entra o Marx nessa história, né? O Marx, ele é um filósofo econômico, economista, que ele surge lá, ele já faz aquela quebra lá no liberalismo clássico, né? O livro que ele escreve é uma crítica à economia política, ou seja, ele está criticando as ideias de Smith, de Ricardo e até do Stuart Mill, que é bastante citado na obra de Marx, mas ele critica, primeiro, ele pega muito dos conceitos, muitas das construções teóricas do liberalismo clássico, por exemplo, o valor trabalho, certo? Então, diferentemente aí dos neoclássicos, os marxistas, eles colocam no centro da sua teoria, no centro da sua análise, o valor trabalho. E alguns outros mecanismos aí que o Marx pegou, que o Marx, alguns que ele desenvolveu um pouco mais, outros que ele criticou, mas ele dialoga muito com as ideias do liberalismo clássico. É importante também colocar as coisas no seu devido lugar, né? O liberalismo clássico foi lá no meio do século XVIII, né? Até início do século XIX, quando o Smith ainda é mais antigo. Então, o que eles enxergavam não era uma economia capitalista bastante amadurecida, né? Eles enxergavam, principalmente o Smith, que está mais no passado, ele enxergava uma quebra de paradigma aí com os modelos anteriores de Estado totalitário, Estado absolutista e do modelo feudal. Então, quando os liberais, principalmente Smith e Ricardo, escreveram sobre economia, eles estavam olhando ainda a sociedade capitalista em gestação. O Marx já pega isso muito mais maduro, então ele tinha mais coisas a observar. E o próprio Marx, em alguns textos, levanta que essa é uma questão metodológica do Marx, que tudo deve ser colocado em perspectiva histórica, tudo é historicamente construído, portanto nem haveria como Smith, Ricardo, Stuart Mill e os outros, Malthus e tal, não haveria como eles entenderem que entender completamente, né, entender integralmente o processo de formação da economia capitalista, já que isso estava em processo, estava ocorrendo. Então, feitas essas considerações, vamos aqui para frente para ver exatamente esse pedacinho, né? Marx escreveu sobre muita coisa, como eu falei, mas esse pedacinho que é o que a gente vai se concentrar, que é um pedacinho muito pequeno, que é o processo de produção no capitalismo, segundo a visão do Marx. Bom, então, Marx falava, na verdade, ele elaborou toda a teoria dele como uma crítica à economia política clássica que existia, né? Atualmente a gente considera o Marx dentro da área da economia política, mas quando ele elaborou o pensamento dele, ele estava fazendo uma crítica à economia política liberal clássica que existia na época. E ele faz essa crítica baseado em uma questão metodológica, na verdade. Ele parte do princípio que são as condições históricas que criaram um ambiente para o surgimento do capitalismo, ou seja, o capitalismo não é uma coisa natural, o capitalismo é socialmente construído. Existiram uma série de forças sociais, uma série de processos sociais que criaram as condições para a consolidação, o surgimento e a consolidação do sistema capitalista. Bom, e ele faz essa crítica, né? Então, o que ele critica exatamente em relação aos economistas clássicos, né? Sempre lembrando que a crítica que ele faz é construída, não é uma coisa de hater de internet, não. É uma coisa muito elaborada e realmente é uma pena não ter visto ele conversar com os liberais clássicos. Daria um debate muito bom. Mas, quais são os pontos que ele critica? Primeiro, esses economistas, aí eu botei a foto do David Ricardo e do Stuart Mill, esses economistas liberais clássicos, eles tinham como pressuposto que a propriedade privada é um direito natural, ou seja, que assim como você já nasce com direito à vida, você nasceria também com direito à propriedade privada.
Colocando historicamente aí, situando historicamente esse pressuposto, lembrem-se que antes disso o que existia era o absolutismo, né? E antes do absolutismo, o feudalismo, é um processo histórico isso. E esses sistemas, essas formas aí de organização econômica não conheciam a propriedade privada, né? Então era a propriedade feudal, que na verdade era uma propriedade comunitária, dada comunitária no sentido mais, né? Você tinha um responsável ali que permitia ou não você plantar. Esse conceito de propriedade privada é algo muito recente, né? E eles, como eles se colocavam contra o poder autoritário dos soberanos da época, eles entendiam que a propriedade privada tinha que ser um direito das pessoas. As pessoas tinham o direito de ter o seu lote de terra para plantar, tinham o direito de ter a sua casa. Então eles partiam do pressuposto de que a propriedade privada é um direito natural, dado, como já diz a palavra aí, dado pela natureza, né? Dado pelo simples fato da existência. E o Marx já diz que não, a propriedade privada, né? Obviamente que ele vê a propriedade privada, ele enxerga isso, mas ele diz que a propriedade privada, na verdade, é uma construção histórica. Ocorreram durante o decorrer da história, principalmente da antiguidade aí, né? Acho que bom, principalmente naquela quebra lá entre a Idade Média e a Idade Moderna, aí, essa transição aí do feudalismo. O Marx dizia que toda essa linha histórica foi que criou condições para que existisse a propriedade privada. A propriedade privada não é uma coisa natural, não é uma coisa que sempre existiu e deveria existir. Ele diz, a propriedade privada existe porque esse conceito foi construído historicamente. E aí vale fazer uma menção a um filósofo, se não me engano, suíço, que é o Rousseau. Rousseau, ele tem uma frase que muita gente não compreende muito bem, que ele diz que a primeira pessoa que cercou um pedaço de terra e disse, isto é meu, e encontrou gente suficientemente inocente ao redor para acreditar nisso, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Essa frase do Rousseau explicita bem por que o Marx entendeu, por essa perspectiva histórica, por que ele entendeu que a propriedade privada não é um direito natural. É só fazer uma retrospectiva. Então, essa fazenda aqui é do meu avô, mas ele comprou de quem? Ele comprou de outro cara, e esse cara comprou de quem? E a gente vai indo até atrás, até que a gente chega à conclusão de que ele pegou aquela terra, cercou e disse, isso aqui é meu, né? Alguém fez isso em algum momento e transmitiu para frente. Então por isso que o Marx diz que propriedade privada é uma construção histórica, não é um direito natural, não é uma coisa que surgiu do nada ali. Outro ponto que os liberais clássicos sempre chamaram a atenção e que é pressuposto deles é que o capital sempre existiu em qualquer processo de produção. Porque eles entendiam que o capital era, por exemplo, essa coisa que a gente utiliza muito para simplificar as coisas em sala de aula, mas não é teoricamente e metodologicamente correto. Quando a gente diz, capital, que são os equipamentos, máquinas, ferramentas. Agora que a gente está na plenitude do capitalismo, isso faz sentido, mas acontece que antes do modo de produção capitalista, onde você tem divisão social e divisão técnica do trabalho, onde você tem a separação entre o que a gente chama de capital e de trabalho, antes disso, os métodos de produção eram praticamente artesanais. Quando eu falo artesanal, eu não estou falando da galera que faz colar de miçanga e vai vender na praia, não é isso não. O artesanato é caracterizado por uma pessoa que faz que elabora o produto, que constrói o produto, que executa todas as tarefas com as suas próprias ferramentas. Então, o cara chega lá, ele
o sapateiro, era assim até o início da Idade Moderna. O cara pegava o couro, curtia o couro, cortava, fazia a sola, costurava, desenhava o sapato e tal, fazia tudo isso e entregava o produto pronto. Então ele era um sapateiro, ele entregava esse produto. Então, por isso os clássicos achavam, bom, o capital sempre existiu então. Por quê? Porque já que o capital são as ferramentas e tal, ele existia, estava lá na mão do artesão, né? Ele era dono desse capital. E o Marx fala que não é bem assim, porque capital é algo, como o nome já diz, próprio do capitalismo, próprio do sistema capitalista. E ele tem uma característica, por quê? Quando as ferramentas, a tecnologia tal, tá junto com o trabalhador, que é o método artesanal, o produto, toda a produção pertence ao artesão, né? Que é trabalhador e dono das suas ferramentas. O Marx diz que quando a gente separa capital e trabalho, a coisa muda. Por quê? Porque o capital, ele vai ser... Você vai aplicar trabalho em cima do capital para gerar uma mercadoria. E com esse método de produção, o lucro, o excedente da produção, seja lá como a gente for chamar para simplificar, mas o lucro vai para uma classe social específica, vai para quem é dono do capital. A gente vai ver isso um pouquinho melhor daqui a pouco quando a gente estudar o processo de produção capitalista. Mas a questão é que não dá para dizer que o capital sempre existiu, porque o capital é uma categoria própria do capitalismo. O que a gente chama de capital é o que permite que o excedente do trabalho, né, o trabalho não pago ou a mais-valia, que depois se torna lucro, que isso vá para uma classe social específica, que é a classe proprietária dos meios de produção, que é a classe proprietária do capital. Então esse era outro ponto de crítica que o Marx fazia aos liberais clássicos. E finalmente um outro ponto aí que ele critica é que os economistas clássicos entendiam que o capitalismo é uma economia de trocas, né, onde você troca mercadorias utilizando um equivalente, a moeda, né, e que isso traria benefícios mútuos para as pessoas. Por quê? Porque se alguém quer vender e alguém quer comprar, essas forças se encontram no mercado e por meio desse mecanismo aí da mão invisível que o Adam Smith descreveu, as duas partes ficariam satisfeitas. Então a troca levaria a esse benefício mútuo, as duas partes estariam satisfeitas com o resultado que obtiveram. Mas o Marx diz que não, que o capitalismo, na verdade, é uma relação social entre trabalhadores e capitalistas. Ele tira o foco da questão de troca e, para ele, a mercadoria é só uma forma concreta aí de você estabelecer essa relação entre trabalhadores e capitalistas, onde ocorre uma exploração do trabalho, parte do trabalho é não pago, e essa parte desse trabalho que é não pago ao trabalhador, ele fica na mão do capitalista. É isso que a gente vai ver agora. Então vamos ao processo de produção da mercadoria. É importante entender que Marx, logo no primeiro capítulo de Capital, ele utiliza a mercadoria como a unidade analítica menorzinha, como a célula do sistema capitalista. E é a partir da observação e da análise da mercadoria que ele entende como o sistema capitalista funciona. É importante dizer também que o capital, tem muita coisa que se fala sobre Marx que não existe, né? Mas esse livro, O Capital, é uma análise da economia capitalista. Então, se alguém falar para vocês, eu vi o que é comunismo no Capital, você não vai encontrar lá. Aí tem manifesto, tem outros textos. Mas o Capital é um calhamaço, assim, são 3 livros enormes, vários volumes e tal, que falam sobre como o sistema capitalista funciona. Então, isso que a gente vai ver, eu vou deixar, inclusive, aí no Moodle, o pedacinho que fala sobre isso aqui que a gente está vendo aí, que esqueci o número do capítulo, mas que fala sobre a produção de mais-valia. Mas vamos lá. Bom, o processo de produção da mercadoria, ele vem da junção de 2 fatores, segundo a visão do Marx.
capital de um lado, trabalho de outro. Capital, como eu falei, é sempre confundido com máquinas, equipamentos, mas nesse caso, o capital que ele chama, ele pode ser dinheiro também, dinheiro que você vai aplicar e vai se valorizar e vai gerar mais dinheiro. Isso ele entende como capital. E o capital, na verdade, ele compra os meios de produção. E os meios de produção tem sim máquinas, equipamentos, mas também tem energia, insumos, matérias-primas e tudo mais. Então tudo isso é o que a gente considera capital. É o dinheiro que o capitalista está adiantando para comprar mercadorias, né? Afinal de contas, isso é mercadoria, né? Tanto máquinas, equipamentos, insumos, tudo isso é mercadoria. Então ele pega o dinheiro, adianta esse dinheiro para comprar mercadorias, que depois vai gerar uma nova mercadoria com um valor superior. A gente já vai ver isso. O importante também aqui é entender que, de um lado, você tem esse capital, que é esse dinheiro adiantado que vai comprar mercadorias e vai comprar, inclusive, a mercadoria principal, que é trabalho, certo? Então você tem uma separação entre capital e trabalho. Essa é uma análise fundamental aí em todo o pensamento de Marx. Né? Antes não era assim, antes não existia essa separação, como eu falei, um modo de produção artesanal, todas as formas de produzir que existiam antes, você não tinha essa separação entre capital e trabalho. Aí, se alguém quiser saber um pouquinho mais, tem um livro do Marx que chama Formações Econômicas Pré-Capitalistas, em que ele explica como que funcionavam os outros sistemas. Se alguém quiser, me fala que eu dou o link do livro que eu tenho em PDF. Então, como eu estava falando para vocês, tem essa divisão entre capital e trabalho. Eles têm essas características, né? Que um compra toda a mercadoria que você precisa adiantar, né? Para ser transformada. De onde veio esse dinheiro? É o que o Marx chamava de acumulação primitiva, né? De maneira bem ampla, assim. Se pôde investir, principalmente a Inglaterra, pôde criar capital, porque ela tinha muito dinheiro guardado antes, né, das questões de ouro e prata e metais preciosos da época mercantil. Então, toda aquela circulação de mercadorias acabou criando um dinheiro que foi aplicado como capital. É o que ele chama de acumulação primitiva. E com esse dinheiro lá, com essa riqueza, ele vai lá, compra máquinas, equipamentos, ferramentas, insumos e aluga locais e compra trabalho também. Para quê? Para gerar mais riqueza. Essa que é a ordem, esse que é o objetivo do capitalismo, você criar riqueza a partir da riqueza mesmo. Então, você tem essa parte aí do capital e você tem a parte do trabalho, né? E é importante entender que o trabalho assalariado é bem característico do sistema capitalista, né? Onde você vende suas horas de trabalho, algumas horas de trabalho, né? Para o capitalista, e ele te paga um salário por isso. A questão é que é o seguinte, isso aqui é diferente do que existia antes, né? O artesão, por exemplo, não existia como os meios de produção e o trabalho estavam juntos, não existia essa relação. No feudalismo você tinha uma relação de servidão, né? Então não é que algumas horas você trabalhava ali no terreno do senhor feudal e depois você ficava livre. Não, você trabalhava no seu terreno e dava uma parte da produção, era outra relação. Na escravidão, então, bem diferente, que você manda o cara lá trabalhar e o escravo passa a ser um ativo do empresário capitalista. Então, a gente tem essa situação aí que é muito característica do capitalismo, onde você vende a sua força de trabalho, você vende horas de trabalho por um determinado salário. Então, das 8 da manhã até as 5 da tarde, você é do capitalista. O seu tempo pertence a ele. Aí depois você decide o que você vai fazer com o resto, mas seu tempo pertence a ele e ele vai te pagar um salário por isso, né? Que salário é esse? Assim como os liberais clássicos, né? O Smith falou muito sobre isso, o Mill também. Que salário vai ser esse? Vai ser
o menor salário possível. O salário, eu vou tentar baixar o salário, por quê? Porque eu quero ficar com a maior parte do lucro, pensando assim temporariamente, tá? Então eu vou tentar pagar o menos possível para o trabalhador, a ponto de chegar perto do que se chama de nível de reprodução da força de trabalho, ou seja, eu vou pagar para você o que você precisa para consumir e ficar pronto para vir trabalhar amanhã. Basicamente é isso. Esse é a tendência do salário. Mas por que isso? Né? Por que o salário é tão baixo? Né? Eu não vou aceitar trabalhar por um salário menos que um salário mínimo, né? Mas o Marx diz, acontece uma coisa, no capitalismo, como o capitalismo, já diz o nome, está concentrado no capital e não no trabalho, a demanda por trabalho, ou seja, as pessoas que precisam trabalhar para sobreviver, estão em quantidade muito maior das que vão ser contratadas. Isso gera o que Marx chamou de exército industrial de reserva. Ou seja, um monte de gente desempregada, forçando o mercado de trabalho, né? Então, e todo mundo querendo trabalhar, porque eles não têm outra alternativa a não ser vender a força de trabalho, certo? Quando você fica desempregado, você não tem mais nada que vai gerar renda, que vai gerar riqueza, você precisa vender a sua força de trabalho. E o Marx aponta isso, essa ideia do salário tendencialmente cair até o nível de reprodução da força de trabalho, né? Até o nível de subsistência para um trabalhador conseguir viver e ir trabalhar no dia seguinte. Essa ideia vem lá do Smith, vem do Ricardo também, e é importante dizer que esses dois economistas, e o Stuart Mill também, tá? Então esses três economistas, eles são liberais, são do liberalismo clássico, mas eles notavam na tendência à baixa do salário um problema do capitalismo. E eles apontavam isso como um problema a ser resolvido, mas o Marx pega essa ideia, obviamente elabora muito mais a ideia de um exército industrial de reserva, porque ele acaba mostrando também que não é todo desempregado que pertence ao exército industrial de reserva e tal, mas isso aí é uma coisa um pouco mais complexa, que sai um pouco aí do que a gente está se propondo a trabalhar. Mas a questão é que o Marx aponta isso, acontece que o salário sempre vai tender a ser o mais baixo possível, o mais próximo ao nível de subsistência, e isso é o que gera uma série de problemas sociais no capitalismo. Mas você junta capital e trabalho e você tem finalmente a produção da mercadoria. Então é na mercadoria que você vai encontrar esses dois elementos. Agora vamos ver como que isso ocorre dentro do processo de produção. Agora, feito esse esclarecimento metodológico e conceitual, vamos ver exatamente aqui como se dá esse processo de produção de mercadoria e como que isso acaba gerando riqueza e qual a implicação social da forma de produção de riqueza no capitalismo. Como eu tinha comentado com vocês antes, geralmente não, né? Sempre no capitalismo, o cidadão, o capitalista lá, ele tem um dinheiro, que a gente chama aqui de D, usando a mesma notação que o Marx utilizou. Com esse dinheiro ele vai e compra mercadorias. Então, ele tem o dinheiro, ele vai gastar seu dinheiro, ele vai aplicar seu dinheiro em mercadorias. Quais mercadorias? Por um lado, ele consome insumos, equipamentos, tecnologia, aquela coisa que eu já tinha citado para vocês, ferramentas, máquinas, aluga um local, constrói um galpão, faz toda essa parte aí que depois o Marx chamou de capital constante e tal. Mas isso não é o caso agora. Ele vai consumir essa parte aí. Agora a parte, ele vai também no mercado. Ele pegou o dinheiro dele e comprou essas mercadorias. No mercado também ele vai pegar seu dinheiro e vai comprar trabalho, certo? Ele compra força de trabalho. É importante entender que no capitalismo o trabalho é uma mercadoria que está sendo negociada respondendo aí às leis de oferta e demanda.
Então ele vai lá no mercado, compra os seus insumos, compra força de trabalho e aplica na produção, certo? Ele vai juntar todas essas coisas, né? Junta aí os insumos, as matérias-primas, processa lá dentro de uma máquina, com o trabalhador colocando, montando o conjunto aí de insumos para colocar na máquina, cuidando ali da produção. E ele faz isso e depois, né? Ou seja, nesse momento da produção é que ocorre a transformação aí, o trabalho é aplicado em cima desse capital e aparece uma nova mercadoria. Então eu transformei, eu peguei farinha, água, ovo, leite, cenoura e chocolate, apliquei força de trabalho e produzi, né? Transformei aquela farinha e tal e saiu um bolo, né? Que vai ter um valor maior do que o conjunto dos insumos que eu comprei, da força de trabalho que eu contratei e tal. Então, quando você vai fazer essa mercadoria, toda aquela parte de insumos, equipamentos, tecnologia, você repassa esse valor para a mercadoria final, certo? Então, não faria o menor sentido eu gastar, vamos por aí, R$5 de farinha e não cobrar isso na mercadoria final, né? Imagina, você coloca R$5, você gasta R$5 para comprar farinha e você fala, não, vou passar só 3. Não faz o menor sentido quando você quer produzir mais riqueza. Então, todo o valor que é gasto aí, ou o valor inteiro, ou rateado, mas todo o valor que é utilizado nesses insumos, ele é repassado, ele é incorporado na mercadoria final. Só que com a força de trabalho é um pouco diferente, ela não se dá com essa passagem direta, né? Você não pega o valor da força de trabalho todo, ao valor, não o preço, tá? Você não pega tudo o que foi produzido aí e passa para a mercadoria final. Ficou confuso, mas calma aí que a gente esclarece agora. Vocês viram que eu passo integralmente o valor dos insumos, equipamentos e tecnologia para a mercadoria, certo? Então, só transferir esse valor, o valor está incorporado ali. Com a força de trabalho é um pouquinho diferente dentro do capitalismo. Eu pego a força de trabalho, mas eu não vou pagar o valor todo dela, não vou pagar tudo o que ela está produzindo. Eu vou pagar somente o salário. E o salário tende a ir para a situação de subsistência, tende a ser muito baixo em relação ao valor que ele produz, em relação à quantidade de mercadorias que ele produz. Então, dando um exemplo bem básico assim e teoricamente com alguns problemas, mas olha só, vamos pensar assim, numa loja de suco, se o cara tem lá um trabalhador, paga um salário mínimo, cada suco, paga um salário mínimo por trabalhador, cada suco ele vende por R$15, que é o que custa aqui em Brasília, né? No resto do país deve ser mais barato. Ele vendeu 10 mil sucos no mês, vai dar R$150 mil, só que ele pagou um salário mínimo para o cara que está fazendo suco. Ele não vai pagar tudo que ele produziu, ele vai pagar só o salário. E o que acontece com o resto da riqueza que o trabalhador produziu lá, que o cara que fez o suco ficou produzindo? Ele fica com o capitalista, certo? Na forma, ele vai ainda sofrer alguma influência, eu já explico isso, mas ele vai ficar com o capitalista. Ainda não na forma de lucro, mas na forma de mais-valia. Ou seja, a diferença entre a riqueza produzida pelo trabalhador e o salário que eu pago para ele é o que gera a mais-valia,
que é o trabalho que eu não paguei para ele, ou o trabalho excedente que vai ficar comigo. Eu que contratei esse cara, então eu que sou capitalista, não que eu seja, eu sou um professor, né, mas representando aqui. Essa diferença aí entre o salário dele e tudo que ele produziu vai ficar na mão do empresário, do capitalista, certo? Do empresário capitalista. Hoje a gente utiliza o termo empresário para qualquer coisa, empreendedor e tal, não sei o que, não. É diferente de ser capitalista. Então ele se apropria desse trabalho não pago, desse trabalho excedente, na forma de mais-valia, certo? Por quê? Essa forma de mais-valia, ela ocorre no campo da produção. Então ele tem mais riqueza, ele tem mais valor ali acumulado nas mãos dele, do capitalista? Tem sim. Só que isso já é lucro? Não é lucro. Porque o lucro, para transformar mais-valia em lucro, eu preciso sair da esfera da produção e ir para a esfera da circulação. Eu preciso vender essa mercadoria que eu produzi. E aí tem alguns fatores aí que vão influenciar, e aí sim que eu terei o lucro. De maneira bem simplificada, esse é o processo de produção. Então a gente tem alguns pontos importantes aí, né? O capitalismo, através da separação entre capital e trabalho, ele gera mais riqueza no processo produtivo, incorporando trabalho, né? O trabalho transforma a mercadoria, faz com que ela tenha um valor maior, porque são horas de trabalho que são aplicadas aí pelo trabalhador. Só que, como tem muito trabalhador querendo trabalhar e pouco emprego, a tendência do salário é ficar muito perto do salário de subsistência. E com isso, essa diferença entre a riqueza que o trabalhador produziu e o que ele recebeu é a chamada mais-valia. Quando essa diferença, então você tem uma mercadoria com um valor maior do que o inicial, ou seja, M' vai ser maior do que M. Mas o capitalista não quer ficar com mercadoria, né? Ele não quer ficar com M' ali, ele quer dinheiro. Então ele precisa vender. Aí é quando a mais-valia dá a base aí para o lucro do empresário capitalista. E por isso é que o Marx chega à conclusão, uma das conclusões dele, de que o capitalismo, a forma de produzir do capitalismo, é responsável pela geração também de pobreza, miséria e de todos os problemas sociais que a gente enxerga por aí. Ou seja, a forma de produção gera riqueza, mas também gera pauperização da classe trabalhadora, segundo diz Karl Marx. Bom, isso que a gente acabou de ver é um pouquinho do que Marx falou sobre o processo produtivo. É a parte que mais nos interessa por enquanto, que é a produção de riqueza consequentemente, a produção de mais-valia no processo produtivo. Existem muitos outros aspectos que precisam ser abordados a respeito de Marx. Eu vou indicar alguns textos e, quando esses textos gerarem alguma curiosidade, a gente pode fazer uma outra videoaula.